nossa semana de informática, né? E hoje vamos trazer a professora Larissa, né? Ela dá aula na FATEC. É um prazer recebê-la, Larissa, revê-la de novo, né? A Larissa fez mestrado comigo em ciência da computação, fez o doutorado também, terminamos agora, né, Larissa? Em ciência da informação, e vou deixar que ela passe aí mais dados sobre ela. Então é um prazer recebê-la, né? O tema da palestra dela é metodologia Scrum, e vou passar a palavra para a Larissa. Muito obrigada, Larissa, por ter aceitado prontamente aí o nosso convite, né? Sempre feliz, alegre, aceitando aí, né, o convite que a gente tem a fazer para você. Muito obrigada, tá, Larissa? Passo a palavra para você. Obrigada. Primeiramente, boa noite. Vocês estão me escutando bem? O som tá bom? Tá, para mim tá bom, Larissa. Certinho. Ok. Se falhar alguma coisa, câmera, é só me avisar, tá? Que a gente vai dando um jeitinho aqui. Fica tranquila. Bom, primeiro, queria agradecer a Cris, né, e o professor Anderson por ter me convidado para poder passar para vocês um pouquinho, né, do que eu trabalho. Como a Cris já falou, a gente já tem uma história bem bacana juntas, né, Cris? A gente fez mestrado junto, doutorados, entramos, né, juntas no processo. Terminamos esse ano, né, Cris? A Cris terminou o ano passado, eu terminei esse ano, e graças a Deus deu tudo certo. Então, é motivo de alegria sempre estar junto com pessoas que a gente trabalha, né? Eu dou aula na FATEC, já dei aula na ETEC de Marília, vou me apresentar um pouquinho mais. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Algumas informações, assim, para vocês poderem visualizar, tá? Qualquer coisa, se travar, vocês me avisam, tá bom? Eu trabalho com metodologia ágil, na verdade, já faz um bom tempo, porque vou me apresentar primeiro aqui para vocês, que fica mais fácil, né? Esse ano eu vou debutar, já faz 15 anos que eu dou aula na FATEC, tá? Desde 2006. E né, voa, mas estamos aí, né? E desde que eu trabalho na FATEC de Garça, eu concursei relacionado a cursos de computação, né? Informática para gestão. Depois nós trabalhamos com análise e desenvolvimento de sistemas, né? Transformamos o curso e faz 2 anos e meio que eu estou também dando aula para o curso de manufatura avançada da indústria 4.0. E lá na FATEC de Garça, eu, além de dar aula, né, e trabalhar lá dentro, ser professora de diversas disciplinas, né, banco de dados, que é minha área específica, e a parte de pesquisa ágil e desenvolvimento dessa parte de software, eu sou responsável pelo setor de iniciação científica e tecnológica desde 2012, tá? Que é o nosso núcleo lá, e a gente trabalha com diversos tópicos, com diversos temas, e a gente tem alguns grupos de pesquisa lá, bem legal, e eu acabo trabalhando um pouco com o foco daquilo que eu acabei mexendo com a parte do doutorado agora, né? E que é ciência de dados e web semântica, e também metodologias ágeis. Tá? Trabalhei também um bom tempo aí com realidade virtual e aumentada, né? Eu e a Cris trabalhamos juntas no mestrado, a gente tem essa bagagem junta, né, Cris? E também trabalho com jogos digitais. Eu migrei no final agora, né? O bacharelado e o meu mestrado foi em ciência da computação, o doutorado foi em ciência da informação, mas hoje o foco da ciência da informação é tão interdisciplinar que acaba indo muito para a área da computação, né? Graças a Deus, para quem gosta, né? Mas é isso. Tudo bem? Tranquilo? Estão conseguindo me ver? Sim, normal. Certinho, Larissa. Bom, pessoal, vamos deixar um pouquinho de blá, blá, blá e vamos falar um pouquinho aqui. Só uma coisa bem legal, desde a época do doutorado, quando eu entrei, eu faço parte de um grupo
no Brasil, que é chamado de NewsDA-BR, tá? Quem se interessar, é o Núcleo de Estudo de Web Semântica e Análise de Dados, que tem a ver com o meu orientador, tá? É um núcleo aberto, tá? E eu vou deixar aqui para vocês o meu e-mail, tá? E a rede social que eu tenho aí para vocês entrarem em contato comigo é o LinkedIn, tá? Que eu uso muito e que é bastante importante aí para o uso nos últimos tempos, né? Por que falar de metodologia ágil, né? Por que é tão importante aí a gente conversar sobre isso, principalmente nessa criação e nesse foco que a gente está vivendo dada a pandemia. As metodologias, elas são tá? Elas já começaram há bastante tempo. É que o processo mais específico começou agora com a relação dessa disponibilização mais remota, né, da usabilidade mais específica de uso dos computadores e assim por diante. E por que a gente chama de metodologias ágeis, tá? E por que eu escolhi uma delas para falar para vocês, que é Scrum, tá? Metodologia ágil não é sinônimo de Scrum. Scrum é uma das ferramentas ou um dos frameworks relacionados a metodologias ágeis, tá? Você tem o PMBOK, você tem o Kanban, você tem diversos projetos atrelados a metodologias ágeis, tá? Eu gosto muito do Scrum e acabo passando, mas todas elas acabam utilizando o mesmo foco, tá? E acabam se mesclando muito. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar para vocês é que hoje, além das metodologias ágeis, tá? Os projetos, eles vêm trabalhando com DevOps. E aí, um dia, quem sabe, se a Cris deixar, eu venho e falo um pouquinho sobre DevOps para vocês, que a maioria das empresas hoje, devido ao processo remoto, vem trabalhando com isso, tá? Então, por que a gente é importante a gente falar isso, né? Nós, como da área tecnológica, técnica, né? A gente precisa aprender a ter um dinamismo de conversa, tá? E tirar um pouco do individualismo que a construção da área computacional gera um pouco, tá? Então, a metodologia ágil, na verdade, ela veio para melhorar esse contexto de conversação com o cliente, tá? Eu gosto muito de trazer essa imagem para vocês, para que vocês entendam, tá? Eu trouxe só uma parte, na verdade, é bem grande, tá? A imagem, mas eu acho que esses cinco pontos são os mais importantes, né? Porque normalmente o cliente ele pede, né? Ele explica aquilo que ele gostaria de ter, no caso, para desenvolvimento de software, tá? Vocês vão ver comigo que a metodologia ágil não é só para a área específica de TI, tá? Ela é para qualquer área. Mas vamos imaginar que o cara está requerendo um software para construção. E aí o cliente vai lá e ele explica, e tem toda uma equipe que escuta como ele explicou. Então, ele explicou que é um balanço de 3 andares, né? Na verdade, os nossos clientes, que hoje são chamados de... tem muito nome novo e muito nome lindo, né? Que todo mundo adora falar inglês, né? Vocês sabem disso, né? Os nossos stakeholders, né? Porque vocês vão achar esse nome aí nos livros, né? Em todo o processo que vocês forem buscar, o stakeholder, às vezes, ele dá uma viajada, né? E a gente tem que viajar junto com eles, porque eles, na verdade, vão ser os portadores das informações que a gente precisa construir, da onde a gente vai tirar o nosso sustento. E, às vezes, ele explica de uma forma muito mirabolante, muito maravilhosa. E o líder do projeto tem que entender isso para repassar isso para toda a equipe dele. Por quê? Porque ele não conversa com a equipe. Normalmente, os projetos tradicionais sempre tem um líder que assume esse contexto, tá? Que assume essa informação, e aí ele passa para o resto da equipe que vai projetar, que vai ser toda a equipe de back-end, de front-end, que vai ser toda a equipe para desenvolver isso. E aí, o que acontece? A forma como o líder do projeto entende é o que ele pode
permitir para esse stakeholder, para esse cliente, e não aquilo que é mirabolante do cliente. E aí é onde entra a metodologia ágil. É esse processo de você permitir a conversação real de toda a equipe de desenvolvimento com esse cliente. Mas aí vocês vão falar assim, mas vai virar uma bagunça, Larissa. Não necessariamente, tá? Vocês vão ver comigo que apesar do Scrum ou do PMBOK ou dessas metodologias parecerem uma bagunça, não é. Muito pelo contrário, você consegue captar e compreender muito melhor aquilo que o cliente quer, tá? Porque se você deixar dessa forma, vai chegar num ponto aqui que o líder vai passar de um jeito para o analista e para o projetista vai passar para o back-end, para o front-end que vai desenvolver, e aí não vai ser nada daquilo que ele quis. E na hora de você descrever o projeto para o teu cliente, que é o consultor, né? Que é o cara que vai, na verdade, falar assim, ó, tá maravilhoso, o cara vai descrever um negócio fora do comum e que não existe, tá? E aí, esse contexto começou a ser validado em entender assim, pô, como que eu consigo melhorar isso? Será que eu consigo transformar em uma metodologia? Para primeiro de conversa, a gente precisa entender o que é uma metodologia, né? Um processo de como que as pessoas que estão envolvidas dentro de uma entidade ou dentro de uma universidade ou dentro de uma empresa, qual é o conceito metodológico, que ela adota, né? Cada um no seu quadradinho, resolvendo e criando os seus pontos de dominó, ou a equipe em conjunto, né? A metodologia ágil, ela tem essa característica de que você tem a construção, tá? Em conjunto. Ou seja, o projeto não é meu, a parte de back-end não é da Larissa, que é responsável por programação. Não, o projeto é da equipe. A falha ou o sucesso tem que estar atrelado nesse contexto. Então, a metodologia ágil, na verdade, ela criou padrões que geram comunicações para que eu tenha um objetivo comum, aproveitando de todos os recursos que essa empresa, ou essa universidade, ou esse lugar vai me gerar, e constrói a metodologia como eu quero gerenciar, né, para as pessoas. Mas, Larissa, funciona? Olha, pessoal, tudo depende do ponto de vista, tá? Tem empresas que funcionam. Pelo que eu trabalho já desde 2000, por aí, que já faz um tempo. Desde 2006 que eu entrei, eu comecei a mexer com metodologia Scrum desde 2009. O crescimento da aplicação das metodologias ágeis nas empresas, principalmente na questão interior, elas têm sido, assim, às vezes metade, às vezes só 80%, e continua 20% do que é o normal, né? Sempre ter o líder, e aí você ir repassando essas informações. Tem empresas que não adotam as metodologias ágeis, elas trabalham com a abordagem clássica, e eu não estou aqui para falar que a abordagem clássica é errada, que é a abordagem em cascata, que muitas empresas ainda utilizam, mas gera um processo, às vezes, de problemas, tá? E vocês vão ver comigo o porquê que as metodologias ágeis foram criadas para a resolução desses quesitos, desses problemas, tá? Então, só para vocês mais ou menos terem e entender, é a criação de ambientes, tá? A metodologia ágil, ela é vista como uma visão ou uma metodologia que me permite criações de ambientes onde as pessoas, elas se permitem a entender que elas são ágeis ou que elas podem responder em um tempo pequeno uma informação onde ela tem uma missão em um pouco tempo, né? Mas ela vai dar uma resposta diferente da abordagem clássica que, eu vou, sei lá, eu vou desenvolver meu software em 1 ano e meio. Eu vou construir isso em 1 ano e meio. E aí, lá num ano e meio, acabou dinheiro, acabou recursos, entrou e saiu gente e não tem o resultado que eu quero, tá? Então, na verdade, ela é o controle eficiente
tá? Para que você monitore todo esse contexto. E vocês vão ver comigo, que eu gosto muito de brincar com os meus alunos, que ela é feita de pedacinhos, tá? Ela não é um processo que você enxerga a longo prazo. Ela é uma metodologia que você enxerga por quadradinhos, por bloquinhos, tá? E essa ideia, ela foi, assim, sacada pelo Sutherland e pelo Schwaber, que são os desenvolvedores específicos, né, do Scrum em si, né? Eles, na verdade, a partir de usabilidades, que eu vou contar umas historinhas para vocês, eles chegaram no Scrum, tá? Eles já sabiam que existia uma metodologia ágil, mas aí eles optaram por criar esse processo de framework ou metodologia. Às vezes vocês vão falar assim, meu Deus, ela fala metodologia, ela fala framework, ela fala tecnologia. É muito difícil, porque ainda não existe, assim, os próprios Sutherland e Schwaber, eles não criam como um nome específico, tá? A maioria usa framework, e framework é um conjunto de tarefas. Só que framework, vocês precisam entender que não é um contexto só de uma ferramenta tecnológica, né? Nossa, eu falei tanto isso no meu doutorado que eu acho que eu tive uma lavagem cerebral, né? O framework é um contexto de tarefas que precisam ser feitas. Se você vai constituir isso tecnologicamente ou não, são outros 500. Mas, assim, construir essa base, né, gerenciar esse processo foi onde, em 1993, esses dois autores começaram essa estrutura, criar uma forma, tá, principalmente para o setor tecnológico, tá? Todo o processo inicial, tá, em 1993, foi sim para o setor tecnológico, foi para todas as aplicações de desenvolvimento de softwares e produtos de software, tá? Hoje, o processo do Scrum, tá? O framework Scrum, ou PMBOK, ou Kanban, tá? Enfim, se tornou tão bem sucedido, porque existem regras, tá? E não pensem vocês que por ser em bloquinhos ou por eu estar aqui defendendo que é uma forma mais aberta de lidar, que não tem regras. Eu sou um pouco tradicional, tá? Se não tem protocolo, se não tem regra, meio que não funciona. Mesmo que seu protocolo seja um pouco mais tranquilo, toda aplicação ou todo o processo do que você vai fazer precisa ter protocolos, tá? E aí eles perceberam, tá, que dentro desse gerenciamento, na aplicação dos anos, todos os setores de negócios das empresas, elas podem aplicar metodologias ágeis, tá? Eu posso dar infinitos exemplos para vocês, desde desenvolvimento de empresas de carro, de montadoras de carro, até emissoras de televisão, tá? Que eu sei que foi uma das pioneiras, né? A Globo, quando ela começou o processo da digitalização dos processos relacionados ao que vocês podem ver hoje no canal Vivo, alguma coisa assim, eles aplicaram a metodologia ágil, né, para gerenciar. Então, assim, não é um processo só que envolve a questão da computação em si. É óbvio que a computação é a ferramenta primordial, mas você começa a perceber que você pode aplicar isso em todos os setores. A parte de logística, tá? A parte específica de treinamento, a parte de cliente, tá? Então, funciona muito bem, tá? O que é ruim, um pouquinho, é a forma como isso tem a amostragem para as pessoas, tá? Mas quem tem LinkedIn, né, e quem vive um pouco e que está vivendo esse mundo, porque a gente mudou, né? A gente mudou completamente, né? Essa vida remota fez com que a gente aprendesse e visse coisas que talvez no presencial a gente não teria nem interesse em saber. Depois eu vou pedir para que vocês entrem no LinkedIn. Eu sigo quase todas as pessoas que são relacionadas a metodologias ágeis. E, assim, todos acabam dando exemplos fenomenais,
tá? De que você pode aplicar, de que você pode construir, que isso dá muito certo, tá? E de que gerencia e que pode gerar até consultoria de informação, tá? Só para vocês entenderem, o surgimento do ágil mesmo, ele é bem antigo, mas em 2001, as empresas de software, elas se juntaram e fizeram um processo de manifesto ágil só para desenvolvimento de softwares, onde elas contemplavam 4 valores específicos, que são muito importantes, tá? E isso se baseou muito no que o Schwaber e o Sutherland já vinham falando, tá? Primeiro, indivíduos e interações acima de processos e ferramentas, então eu não dependo da ferramenta, eu não dependo do software, eu dependo da equipe para a construção e para que eu consiga chegar no melhor processo ou na melhor ferramenta, tá? Então, o ator principal aqui são os indivíduos e a forma como esses indivíduos vão trabalhar, tá? Serviços de software acima de uma documentação abrangente. Ter documentação é importante? É importante. Vou mostrar para vocês como eu dou aula de metodologia ágil para os meus alunos. Eles me permitiram mostrar para vocês. Eu dou aula através, por exemplo, de uma ferramenta chamada Trello. Não sei se vocês já utilizaram. É um planner, tá? O que é um planner? É como se fosse um diário que te permite colocar os serviços e as documentações. Mas o que ele quer dizer aqui? Que a forma como isso deve ser feita vai além da documentação. Ele não falou que não tem que ter documentação, mas tem que ter um processo de interação entre o indivíduo para que todos saibam os seus serviços e que aí vem a documentação abrangente sobre esse processo, tá? Outra coisa, que é o ponto primordial, é a colaboração desse stakeholder ou do cliente, tá? Acima da negociação dos contratos. Porque não é simplesmente o cliente chegar e falar assim, Larissa, eu quero X. Não. É o cliente colaborar e ele participar de algumas reuniões, sim, tá? Que tem a necessidade de trazê-lo, não em todas, mas ele tem que estar presente para visualizar se esses blocos de desenvolvimento dentro do tempo e do financeiro que ele está empenhando, está trazendo o valor da negociação que ele quer, tá? E a resposta de mudança sempre tem que seguir um plano. O meu não deu certo, vamos mudar aqui. Não, na metodologia ágil, se você tem o foco de trabalhar em bloco, e vocês vão ver isso comigo, naquele bloco tem que ser muito bem estruturado para que não venha ter mudança dentro daquele bloco. Por quê? Porque muitas mudanças geram muita dor de cabeça, tá? E isso é um aspecto que não sou eu que estou falando, mas quem trabalha com desenvolvimento sabe que toda hora fica mudando ferramenta, atividade, processo, construção, é um inferno, desculpa o termo, mas assim, por quê? Porque você vai precisar de pessoas que tenham essa familiaridade com tudo. Então, assim, a mudança, ela sempre tem que seguir um plano dentro da metodologia ágil, tá? Os inventores do ágil tornaram esses 4 valores em 12 princípios que estão todos gerenciados, tá? Nesse site aqui, ó, agilmanifesto.org, tá? Ele tá em inglês, mas tem em português, tem todos os focos, todas as informações, todos os gerenciamentos, tá? Os 12 princípios mais específicos, tá? Coloquei aqui o site para vocês, tá? Outra coisa, né? A gente fala muito inglês, tá? Não é costumeiro muito trabalhar em português, todos os termos e todas as informações são determinados em inglês, vocês vão visualizar muito isso comigo nos exemplos que eu vou passar para vocês. E por que que tem que ter um foco? Porque tem que introduzir essa agilidade de desenvolvimento no quesito software para as empresas se tornarem mais flexíveis e com mais produtos e com mais ofertas e com mais demandas, tá? A agilidade é uma mentalidade de ideia que, se você quer sobreviver com uma organização, você precisa ser flexível, principalmente quando você está vivendo
num momento atípico que a gente está vivendo hoje, que é uma pandemia. Ai, não, todos os meus funcionários vão ter que ir na empresa e trabalhar. Como a gente vai trabalhar se a gente precisa da vacina? Não, então vamos criar um processo remoto, vamos criar uma forma de criar esse contexto. Ah, isso é um processo de metodologia ágil? É um processo de metodologia ágil, tá? A gente não vê no nosso dia a dia, mas isso acontece com muita frequência. Pessoal, eu falo muito, muito rápido. Se alguém quiser perguntar no meio, interagir, por favor, tá? Vocês me parem, porque eu sou meio empolgada no negócio e eu vou embora. Tudo bem? Por mim tá tranquilo, Larissa. Tranquilinho, Larissa. Então, como eu comentei com vocês, né, a metodologia ágil, ela gera frameworks, que no caso é o Scrum, e o Scrum é um dos mais populares, tá? Hoje, na verdade, é o Scrum, mas já foi o Kanban, o PMBOK, tem diversos, tá? Mas o que ele é? O que ele está relacionado, né? Onde que isso tudo começou? Na verdade, em 1986, tá? Eu não vou saber falar os nomes corretos em japonês, mas é o Nonaka e o Takiyu. Acho que é isso. Eles publicaram um artigo onde o novo produto de desenvolvimento de games, eles desenvolviam games, tá? Na Harvard Business Review, eles publicaram isso. E dentro desse artigo, ele ainda existe, tá? Vocês podem procurar, depois eu ensino vocês a procurarem aí. Eles falaram no artigo e eles concluíram que projetos que são separados em times ou equipes que são multidisciplinares e em equipes menores trazem melhores resultados. Então, assim, então quer dizer que um TI que tem 30 pessoas não vai me dar resultado? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o que começou esse processo foi entender de que algumas pessoas, elas têm finalidades e elas têm familiaridades com algumas coisas, tá? Então, por exemplo, eu amo front-end. Então, eu gosto de mexer com a parte de front-end, já mexi muito, aliás, dei aula de interação humano-computador muitos anos, né? E o que acontece? Os caras me colocam no back, tudo bem, quer me colocar no back-end só se for para banco de dados. Por quê? Porque são familiaridades que eu tenho como programadora. E aí, quando eles começaram a perceber que dentro do desenvolvimento de games precisava de equipes multidisciplinares, por quê? Porque para desenvolver games você precisa de gente que trabalhe com som, você precisa de gente para desenvolver parte de script de desenho, você precisa de gente que trabalhe com front-end, você precisa de gente de programação. Então, eles começaram a perceber que colocando em equipes menores e essas equipes tendo os seus focos principais, traziam melhores resultados. E aí foi onde tudo começou, tá? A partir desse artigo. E, na verdade, o Scrum, ele veio, tá, a ser aplicado por uma empresa de fabricação de carros, também em 1986, por esses dois também, tá? Que, a partir dessa informação de games, eles tiveram esse processo, aplicaram nessa informação, né, nessa empresa que desenvolvia carro, tá? E começaram a perceber que colocar cada um numa equipe de montadora, de desenvolvimento de peças e assim por diante, começou a dar certo. E aí, né, na verdade, são 3 autores, tá? O Sutherland, o Scrum-Tales e o Makina, eles implementaram e documentaram, mas o Schwaber e o Sutherland são os fundadores hoje principais da Scrum.org, tá? E o Sutherland, ele fala que Scrum é como se fosse um jogo de rugby. Eu não sei se vocês já jogaram, eu nunca joguei, eu não faço a menor ideia do que seja, mas eu tive que aprender para ensinar. O jogo de rugby parece-me que é um jogo de futebol na mão. Tem regras,
né, especificações, e visualizem pela imagem que eu estou mostrando para vocês, todo mundo vai junto. Não existe um que desponta, existe, olha só, que engraçado, existem 3 personagens que vocês vão entender comigo que existem dentro do Scrum, que eles existem e eles são extremamente importantes, tá? Que eles ficam de olho e percebendo o que está acontecendo, mas a equipe em si, ela não se desgruda. A equipe em si, ela vai para o meio de campo, digamos assim, dentro das suas funcionalidades, fazendo com que isso aconteça. Tá? Então, quando alguém falar que Scrum tem alguma coisa relacionada com rugby, tá? É verdade mesmo, porque o jogo é assim mesmo. E aí, em 1995, isso viralizou de tal forma que as empresas como a Google, a UOL, a Yahoo e a Microsoft, que tinham já uma potencialidade naquela época, começaram a utilizar, tá? E o Google acaba trabalhando até hoje, tá? Para vocês terem uma ideia, o Sutherland e o Schwaber, eles criam, tá? O Scrum como sistemas autocorretivos, como informações evolucionárias, informações que são adaptativas para cada pessoa, tá? Então, você vai permitir que o seu setor tecnológico crie aplicações de softwares e produtos baseados no quê? Na experiência ou no processo de adaptação de que cada equipe vai gerenciar. E hoje, ele tem se tornado tão bem sucedido, esse gerenciamento desses projetos, tá? Tanto de software como de hardware, como eu falei para vocês, que ele foi para o setor de negócios, que hoje o foco é a parte de data science, tá? Que é o que eu dou, né? Que é o planejamento aí dos setores de negócio, tá? Essa informação em todos esses contextos eu peguei do livro do Sutherland, que é um livro super legal, é um PDF. Depois, Cris, se você quiser, eu posso passar para vocês, tá? Chama Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Ele é um PDF, vocês vão achar na internet, e é muito legal de ler, tá? Ele é muito bacana, ele traz um monte de informação, e eu gosto muito dele porque ele é baseado em exemplos específicos do dia a dia e do que a gente trabalha, tá? Pode falar, desculpa. Larissa, essa ideia aí de agilizar é a mesma que o pessoal usa, que nem eu ouvi falar um tempo atrás, que no Japão o pessoal estava tentando diminuir a carga horária, render mais, Isso. né? E o funcionário ter uma folga num dia da semana. Seria isso daí? Na verdade, para que exatamente isso ocorra, você trabalhar menos, mas com qualidade. Por exemplo, a Google e a Microsoft, ela aplicou isso para os próprios funcionários dela, né? A gente tem uma ideia, não sei se vocês já viram algum documentário, mas vale a pena. Os caras, eles podem trabalhar do jeito que quiser, no horário que eles querem, mas com qualidade. Então, o que acontece? Você tem um compromisso com a empresa, mas a empresa quer o seu melhor no seu melhor momento. Então, a metodologia ágil, ela tem esse quesito, entendeu, Anderson? Ela produz isso no próprio funcionário, ou no próprio gestor, ou no próprio dono. Ela quer fazer isso na pessoa. Aquele filme Os Estagiários da Google representa muito bem isso daí, né? Muito bem, é bem legal. Se vocês puderem passar depois, é exatamente aquilo. Não sei se vocês sabem, mas depois que lançou esse filme, quase, assim, 90% das empresas de capitais grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, tá? E eu não estou falando só de Google, não. Eu não estou falando só de... Eu estou falando de setores de negócio. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço uma moça que ela é dona de uma empresa de roupa, de parte têxtil, ela vende, e ela aplicou todo o processo disso na empresa dela. Então, tem que ter a qualidade, tem que ter equipes, tem que ter o tempo de qualidade, o tempo de desenvolvimento, ou tem que ter o tempo
de você descansar também, né? Eu sei de empresas aqui em Marília que aplicam muito isso, né? Tem um tempo que os programadores podem tirar para jogar sinuca, para eles fazer, tô cansada agora, não tô conseguindo raciocinar. Então, tem que ter um tempo para raciocinar, para liberar um pouco desse contexto. Isso tem muito a ver com a qualidade dessa metodologia ágil aplicada. É bem legal esse filme, viu? Foi muito bem lembrado aí para o pessoal assistir, tá? E aí, pessoal, né, por ele ser um framework, ele tem um custo livre, né, para desenvolvimento, e vocês vão visualizar, que eu venho falando muito, que as empresas, elas começam a implantar isso para produtos complexos, mas transformando ambientes dinâmicos, de qualidade, de resposta rápido, tá? Onde uma indústria, ela pode, por exemplo, ter um mega projeto, mas ela vai disparando alguns resultados de forma mais rápida, tá? Eu vou até já fazer o convite para vocês. Segunda-feira da semana que vem, dia 17, a gente vai estar na nossa semana da jornada de iniciação científica tecnológica. E eu tenho um amigo meu, que ele fez faculdade comigo aqui em Marília. E hoje ele trabalha no Mercado Livre, ele é gerente da parte específica lá do Mercado Livre. E vai ser aberto, vai ser pelo YouTube, depois vou passar o canal para vocês, e ele vai explicar tudo isso, tá? Como eles trabalham, como eles se tornam dinâmicos, o quanto que eles estão crescendo, o quanto que ocorre as mudanças e o quanto que eles conseguem atingir os clientes, desde compra, venda, logística e em tudo que vocês possam imaginar, tá? Então, vou passar o link depois para que vocês possam assistir, vai ser muito legal, tá? E aí, pessoal, essa aplicação do Scrum, tá? Ela tem um início empírico. O que seria isso, né? Você aprende, na verdade, fazendo uso das informações para ajudar e determinar o próximo passo. Então você não descreve tudo de uma vez? Não. Na metodologia ágil, você faz levantamento de requisitos. Isso não é errado. Mas você faz levantamento de requisitos para aquilo que você quer mostrar para o seu cliente. Então, imagina assim que Larissa, eu quero um aplicativo de um joguinho que seja focado para crianças que estão em processo de alfabetização. Por exemplo, minha filha, ela tem 6 anos e ela está no processo de alfabetização. E eu estou pedindo para a empresa fazer um joguinho que seja nesse processo de alfabetização. Se você abordar isso pela clássica, você vai levantar todos os requisitos, o tipo de criança, como que vai ser, como que não vai ser, tal e etc. Quando você aplica a metodologia ágil, principalmente o Scrum, você vai começar a pensar por blocos. Então, você vai começar a pensar tudo em inicialização. Qual que vai ser o primeiro passo que a nossa cliente Larissa quer? É um aplicativo para crianças. Ok. O que precisa? O que nós vamos primeiro mostrar para ela? Nós vamos mostrar primeiro a parte lúdica? Nós vamos mexer primeiro com a parte toda front-end? Nós vamos mexer depois com as informações onde isso vai ser guardado? Nós vamos depois pensar se isso vai ser guardado ou não, se eu vou fazer esse aplicativo ter conversa com a web. Então, assim, é tudo em processos, é tudo em bloquinhos. E tudo com resultados, tudo com respostas, tá? No começo, parece que é uma bagunça eterna, mas não é, tá? Quando você começa a trabalhar, vocês vão ver comigo que vocês têm reunião, que você vai ter que conversar com pessoas, que vão ter pessoas específicas para desenvolver esses blocos, tá? Que nem eu comentei lá na imagem do rugby. Vocês viram que tinha toda a equipe, mas que tinham 3 pessoas ali em pé, que era o juiz, né? E um de cada equipe. Por quê? Porque precisa ter pessoas que geram esses protocolos para a equipe conseguir construir, tá? Então, sempre você vai nessa construção de passo a passo, tá? Tá um pouquinho assim em texto, mas eu já vou trazer as figuras, tá, pessoal? É só mesmo para explicar. Normalmente, as equipes, elas não são grandes,
tá? As equipes têm uma sugestão de que o time, né, ou a equipe que vai trabalhar em desenvolvimento, que tem vários nomes, elas podem ir de 3 a 9 pessoas, tá? Normalmente, quando eu aplico isso na faculdade, os meus grupos, no máximo, têm 5, estourando 6 alunos envolvidos, tá? Por quê? Porque você não está só trabalhando com pessoas que sabem programar front-end, back-end. Você tá mexendo com gente. Você está falando com pessoas que têm características específicas. E a metodologia ágil preza por isso. Lembra do primeiro ponto que eu falei para vocês? Não é a tecnologia que envolve. Não é se a Larissa é desenvolvedora de banco ou se a Larissa trabalha com Node.js para mexer com a parte de front-end. Não, é a Larissa. Qual é a personalidade da Larissa? Qual é o foco que ela tem ou qual é a criatividade que ela pode gerenciar ou o quanto introspectiva ela é ou o quanto comunicativa ela é, onde ela vai se gerenciar. Então, é passo a passo. Tá? Então, esse time, ele entrega ou ele melhora o produto a cada etapa, a cada funcionalidade, a cada período de tempo. Então, por exemplo, um bloquinho, que eu vou chamar para vocês, né? Não mais de bloquinho, chamam-se sprints, tá? Elas geram de 2 semanas no máximo, 15 dias. 15 dias para a gente poder dar um resultado para o nosso cliente a partir desse projeto que ele quer. O que em 15 dias a minha equipe pode trabalhar? O que em 15 dias eu posso oferecer de qualidade, de um desenvolvimento e de resultado, e esse resultado seja o quê? O próximo passo para que eu venha construir a próxima sprint, ou seja, o próximo bloquinho que vai construir todo esse meu contexto, ou toda essa minha informação, tá? Então quer dizer que eu vou trabalhar com deadline? Você vai trabalhar com deadline. Isso não é ruim? Não é uma pressão maior? Depende, tá? Por isso que a questão de gestão, tá? Aqui, o Sutherland chega a comentar que você pode chegar até 4 semanas, em um mês, tá? Você vai saber como que a tua equipe vai trabalhar e se ela vai te dar esse resultado, tá? Por isso que eu falo para vocês que protocolos são importantes, tá? E são deadlines reais. E dentro desse contexto que você gerencia, tá? Que lembra que eu comentei com vocês, assim, sei lá, eu tenho 2 semanas para fazer isso. A Larissa veio, conversou com toda a equipe dela, vocês têm 2 semanas para fazer isso para mim. Qual o resultado que vai gerar? Tá, nós vamos fazer isso, a equipe vai ser desenvolvida nisso, as pessoas tal têm essa responsabilidade, fulano consegue fazer isso melhor e vai conseguir me entregar. Ok, não pode haver mudança nesse processo. Mas, Larissa, e se acontecer, sei lá, um pepino, se uma pessoa ficar doente no meio do processo? Aí é que está o legal da metodologia ágil. Você não é responsável só por um processo. Você é uma equipe que desenvolve. Você é uma equipe que constrói para que esse resultado seja gerado. Tá? Então, a equipe da Larissa, o fulano ficou doente, a Larissa tem que saber qual é a responsabilidade, sim, tá? E qual era o foco dele, e se alguém da equipe pode parar um pouco de desenvolver a parte dele, se ele tem essa familiaridade que esse cara que está faltando pode suprir, tá? Então, por isso que os deadlines, eles são constantes e reais. Tá? Então, eu costumo trazer para vocês, assim, que o planejamento das sprints, tá? Elas são definidas por semanas. Olha lá, tem um reloginho, e aí você vai definindo. A totalidade do projeto é 100%, mas você pode ir definindo como cartas, que eu estou definindo aqui, que vai no primeiro momento você só vai ter uma tarefa. Teve resultado dessa tarefa? Fechou. Qual foi o resultado? Teve resultado bom? Não teve? Teve problema? Não teve? Vocês vão ver comigo isso, né? Essas informações todas, como chama? Passa para a próxima etapa. A gente já consegue fazer 2 tasks, 2 tarefas para as próximas 2 semanas dentro do planejamento da nossa equipe. Ok.
E aí vai, até que você consegue chegar no 100% do teu projeto. Ai, é tão lindo, né? É tão maravilhoso. Mas nem sempre tem essa funcionalidade, tá? Depende muito das pessoas, tá? Depende de quantas pessoas estão disponíveis, de quantas pessoas querem trabalhar, de quanto a equipe está motivada, de como quem está ali liderando, tá? Porque a gente costuma falar que na metodologia ágil não tem um gerente em si, né? Tem duas pessoas importantes que vocês vão escutar o nome comigo, que é o PO, que é o Product Owner, tá? Que é o responsável por toda a questão do projeto, e tem o Scrum Master, tá? Que é o cara que gerencia todo esse processo dessas sprints aí, do Scrum, tá? Se esses dois, eles conseguem fazer com que a minha equipe de 3 ou 9 pessoas e que tem essas familiaridades com ferramentas ou com informações ou com processo cognitivo, funcione a ponto de trabalhar com essas informações e eu ir crescendo e não gerando tantos problemas. Às vezes, um bloco, ele só me deu resultado ruim. Não tem problema. Vai para a próxima sprint para consertar esse processo desse bloco ruim. Tá? O que deu de errado que teria que dar certo? Né? Então, é um contexto aí que as metodologias ágeis acabam aplicando dentro da maioria das empresas hoje, mesmo mesclando com o processo convencional, tá? Isso aqui é o board, tá? O Trello que eu uso, tá? Que é o Planner, tá? É o que mais ou menos me permite escrever as histórias e é onde a equipe em si vai poder visualizar. É como se fosse post-its, tá? Algumas empresas, elas têm o quadro como se fosse uma lousa e eles vão aplicando os post-its, tá? Normalmente a gente divide em 4 categorias, tá? Onde você tem a história, onde você tem o doing, tá? Que é onde está desenvolvendo, onde você tem o release, que são as retrospectivas, as reuniões, as informações, e o done, do que foi feito ou não. Então, mostra muito bem, né? E aí você adquire cores, né? Você cria dentro das histórias o que vai ser feito nas semanas e você determina por cores o que deu certo, o que não deu, o que precisa ter um pouquinho mais de cuidado, como essa equipe precisa visualizar melhor, né? Então, o Scrum Board ou a lousa, ela é montada com todas essas histórias para que você tenha a objetividade do que está sendo feito naquelas semanas, né? Naquelas semanas ou naquele mês, tá? Mas não passa de um mês, tá? Normalmente você tem o deadline aí de 30, 31 dias para você poder construir esse processo. Tudo bem, pessoal? Tá dando para entender um pouquinho? Sim, tranquilo. Tudo certinho. E aí, na hora que a gente fala, né, mãos à obra, é na hora mesmo da gente montar o Scrum Board e começar a fazer com que cada integrante da equipe venha consumir essas tarefas e venha colaborar, e aí venha me colocar os pontos importantes, né, que não vai haver a mudança nesse processo, desse requisito dessa história selecionada para que essa sprint corrente aconteça, né? Na lousa tem que ter a classificação das tarefas, quais são as pessoas que fazem, que não fazem, quem que está responsável por qual tarefa, como montar, como colocar, né? Eu quero mostrar para vocês, tá? Gente, eu não vou falar tudo isso, eu fiz esse slide gigantesco para ficar para vocês, tá? Eu vou mostrar só os pontos mais importantes, tá? Mas eu gosto de fazer bem completo para deixar aí como material para vocês, tá? Dentro aqui, só mostrar rapidinho, tá? Eu vou entrar aqui na minha conta, tá? Do Trello, que é uma ferramenta, tá? Onde eu gerencio os projetos dos meus alunos, né? Onde eu gerencio todos os projetos que eu já desenvolvi, tá? Esse semestre eu estou com 4 projetos, tá? Do curso de análise e desenvolvimento de sistemas,
tá? Onde 3 são da noite e 1 é da manhã. Eles vão apresentar também semana que vem, vai ser bem legal, tá? Essa equipe aqui, ó, é uma equipe que está desenvolvendo um software para barbearia, tá? E olha só, eles colocam todo o planejamento, as pessoas que estão envolvidas, o que vai ser feito na primeira sprint, né? Eles já estão na sprint 3, né? Na verdade, então eles vão colocando as informações, então tudo que eles fizeram, tá vendo? Tem dias para entregar, tem aqui quem está fazendo, release, por enquanto essas semanas não está tendo, mas tudo que já foi feito, ó, eles começam a colocar resultados de informações para mim, diagramações que eu tinha pedido para eles, tá vendo? Eles conseguem colocar, eu consigo visualizar, desde diagramas de sequência, de caso de uso, das telas em si, do front-end que eles já, ó, tá vendo? Das pessoas que são responsáveis por fazer tudo isso, tá? De como eles já estão desenvolvendo a parte web e como que eles vão fazer o banco de dados, tá? Quem são as pessoas envolvidas para isso? Tenho também o pessoal da Header Consultoria, que também trabalha com isso, tá? E aí eles já fizeram aí, ó, diversas informações, tá? Fizeram diversas sprints, eles gostam de colocar em sprints, ó, em tempos menores, tá? Ó, e isso é muito legal, tá? Eles fazem reuniões, ó, para cada sprint eles colocam o que foi, quem está fazendo, qual é o resultado e a reunião diária, né? Que tem que ter, toda semana tem que ter uma reunião, vou mostrar isso para vocês, né? E quem que é o responsável no dia, né? No caso, eu faço uma rotatividade, né? Mas normalmente o Scrum Master é o que cuida dessas informações. Então, eu gosto de mostrar para vocês a aplicação do que a gente realmente faz, tá? E de como tudo isso é contextualizado, tá? E tem aí diversas outras, tem a pesquisa.com também, que são um dos meus outros alunos que estão fazendo um outro projeto, e aí a forma deles visualizem que a documentação, tá? Cada um tem uma forma de documentar. Por isso que na metodologia ágil fala que acima da documentação é preciso saber quem que está envolvido ou não, tá? E aí, o que é legal, que eu já deixei o scrum.org aberto aqui para vocês, que é a página oficial do Scrum, tá? Do Sutherland, tá? É muito completa. Ela tem todas as informações, desde do que eles são, treinamentos que eles dão, certificação, vale muito a pena fazer certificações, muitos alunos meus fizeram, estão trabalhando hoje como Scrum Master em empresas, fazem todo o diferencial, tá? Quais são as comunidades, as fontes que vocês podem, tá vendo? Ó, o que que é, como conseguir o certificado, como você faz o treinamento remoto, qual o tipo de profissional, ou qual é o tipo de curso que você pode fazer, desde de um profissional que aplique o Scrum desde o início até você virar um Scrum Master de nível 2, até você virar um Product Owner, que é Product Owner, né? O responsável pela criação específica daquilo, né? Não só gerenciado, então você pode ser desde o básico, avançado, até o profissional de desenvolvimento de software. Aí você tem um monte, tá? Para liderança, para ir junto com o Kanban, tá? Junto com a parte de desenvolvimento front-end, que é muito top, eu gosto muito, né? O X, né? User Experience, vale muito a pena, tá? E a forma como eles dão isso aqui, e os profissionais usando Nexus, tá? Que também é uma outra tecnologia, tá? Fala muita coisa relacionada. Eles mostram onde esses profissionais e onde as competências dos profissionais, tá? Das certificações que você faz, onde você pode usar, tá? Desde aplicar para uso de frameworks, que é o desenvolvimento, para você mexer com times e equipes, tá? Para dar consultoria, né? Que é top, eu gosto pra caramba, eu uso muito. Eu trabalho com consultoria de parte de data science e de metodologia ágil, tá? Eles dão esse processo. O desenvolvimento de produtos e profissionais, a evolução da metodologia ágil dentro de uma organização,
Pô, a minha empresa é super tradicional, como é que eu vou mudar isso? Eles te dão todo o suporte, eles te dão todo o material, tá? Então, por ser org, né, eles têm bastante coisa gratuita. Tem tanto digital learning, tá? Para todos os tipos que você quer ser. Se você quiser ser um Scrum Master, se você quiser ser um Product Owner, se você quiser ser um desenvolvedor de software de equipe, se você quer ser um líder ágil para trabalhar, tá? E aí tem aí algumas descrições, alguns relatórios, alguns artigos publicados, detalhes, pessoas, tá, que estão envolvidas com isso, muito legal, eu gosto muito de mostrar isso para os meus alunos, tá? Como que eles se sucederam, como que eles aplicam isso, tem o blog, tem o post, tá? Os principais sucessos, tá? O que os estudantes falam, tá? Não é uma balela, não estou vendendo curso, não sou, infelizmente, não sou patrocinada por eles, tá? Tem cursos sensacionais aqui, tem blogs aqui que falam de coisas muito legais, e você pode pegar o próprio material, né? O próprio, deixa eu ver onde que tá, não sei se fontes, eu acho que você pode pegar aqui, ó, da Scrum Guide, tá vendo, ó? Ele é um PDF, ele vai gerar para vocês poderem baixar e ler na íntegra, tá? Você pode baixar online em PDF e você pode fazer o download do Scrum Guide em 30 diferentes tipos de língua, tá? Os caras são violentos mesmo. Tá? E aí você vem aqui, faz a revisão e tal, tudo, escolhe qual linguagem você quer, tá? No caso nosso, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, português Brazilian. Foi agora, novembro de 2020, que eles ajustaram. Ah lá, ó, o Schauber e o Sutherland, tá? Ó. Todos os propósitos, ó, 16 páginas, coisa mais fácil do mundo de ler, rapidinho, tranquilo, tá? Todas as licenças, todas as publicações, eles deixam usar, tá? O que é definição, o que é teoria, transparência, todo o contexto, o que é uma sprint, daily, o que são esses bloquinhos que eu tanto falo, né, que chama backlog. É chato ficar falando nomes, né? Eu não gosto muito assim de, porque eu sei metodologia ágil, eu vou ficar aqui só falando de nomes específicos. Eu quero que vocês entendam, né? Mas na hora que você estiver trabalhando mesmo com a metodologia, que você estiver lendo o conteúdo e o material, é legal você saber que, a Larissa comentando aquele bloquinho é um backlog, né? Uma informação. O que é um review? É uma retrospectiva. É da onde a gente está vendo. O que é um planning? O que é um sprint planning? É quando você fez a reunião que você criou os requisitos para aquelas semanas que você está gerenciando, né? Por que tem que ter isso? Então, assim, eles contam, tá? Até as mudanças do guia de 2017 para agora, de 2020, acho que devido à pandemia, tá? Eu estava com o de 2017, eu não tinha visto isso. E ele define todas as informações, tá? Ele traz a transparência, adaptação, empresas não se adaptam porque eu tenho dentro da minha equipe, tá? Eu tenho aí quem são os desenvolvedores, né? Quem é o Product Owner? Vou mostrar já para vocês. Quem que é o Scrum Master, tá? Por que eles existem? Por que é importante? Quais são os eventos que ocorrem do Scrum, que é a Sprint? O que é essa Sprint? Tá? O que deve ocorrer dentro dela? Planejamento ou não? Como que eu consigo conversar? Então, assim, daily meeting, que é super importante, né? Reunião diária de falar, tal. Então, assim, pessoal, são diversas coisas, diversas informações, tá? Já estou ultrapassando o tempo, né? 1 hora e eu já falei um monte de coisa, tá? E eu acabei trazendo aqui para vocês, tá? Que o Scrum é para esse gerenciamento de projetos para que a gente possa modificar, tá? Todo o processo tradicional, onde você tem gerente, você tem pessoas, você tem risco, você tem custo, você tem aquisição, né? No caso aqui ele usou o PMBOK
da 5ª edição, tem um escopo, tem o cara da qualidade, tem o tempo, tem a comunicação. Na Ágil você vai ter tudo isso, só que você vai ter nomes diferentes, que é o que eu estou comentando com vocês. Você vai ter uma equipe, aí você vai ter um framework que vai gerenciar essa equipe, você vai ter um Scrum Master, que é um cara que é responsável por fazer as coisas darem certo, sabe? Tem que ter sempre uma pessoa que está ali diariamente visualizando o que está acontecendo. Então, é um gerente, é uma mescla de gerente com equipe, com animador, com processo de compreensão, tá? Das tarefas que vieram do Product Owner, ou seja, do que é o líder real e de que recebeu todas as informações desse cara que é o cliente e passa isso, tá? Então, dentro desse contexto, dessa equipe trabalhando em bloquinhos e cada um chegando num ponto, tá? Você vai conseguir desenvolver aí todo o seu planejamento e fazendo revisão do seu projeto e da construção do que você vai trabalhar, tá? Uma coisa bem legal que eu quero mostrar para vocês, tá? Não gosto de falar mal do projeto Cascata, porque ele ainda funciona muito bem, tá? Mas ele já começa a trazer problemas porque ele é cíclico e ele retorna com muita frequência. E não é legal você ficar num ciclo vicioso toda hora cuidando só de uma parte, tá? Então, por isso que a gente acaba gerenciando. O Benjamin Franklin, ele deixou uma frase bem legal, tá? Que eu gosto sempre de falar quando eu falo de metodologia ágil. Se você falha no planejamento em si, no planejar, você está planejando falhas, você está fazendo falhas. Então, o que acontece? Você tem o processo do seu início aqui, que é maravilhoso, só que o seu tempo é tão pequeno e vai começando a ficar apertado, e vai diminuindo o tempo, e vai diminuindo pessoas, e vai diminuindo dinheiro, e vai diminuindo tudo, e que vira esse troço, né? E a gente sabe que a maioria dos softwares acabam chegando nesse ponto, né? E não é isso que a gente quer. As metodologias ágeis, elas abominam isso. No entanto, que o processo do paradigma principal, tá? Entre o clássico e o ágil é o quê? Que no clássico você quer uma qualidade final. Você vai ter lá um escopo, você vai ter o prazo de entrega e você vai ter o custo. E você vai ter que levar a qualidade em cima daquilo. A metodologia ágil, que no caso a gente escolheu o Scrum, ele usa a qualidade em cada processo que você determina. Então, na verdade, o que é final é sempre o escopo. Por quê? Porque dada uma tarefa, vai ter qualidade, prazo e custo. Veio outra tarefa, baseada naquela, qualidade, prazo e custo. E assim vai. Tá? Então, a qualidade dentro, ela faz parte, tá? Como a essência da metodologia ágil. Ela tem que trazer essa contextualização, tá? Eu trouxe todo um exemplo, tá? Depois eu gostaria muito que o Anderson e a Cris passassem para vocês, explicando todos os pontos, tá? A diferenciação, tá? Eu acho isso muito legal quando você faz abordagem clássica e abordagem ágil, tá? Quem que é o desenvolvedor na abordagem clássica? Ele tem que ser hábil, ele tem que saber alguma coisa. Na metodologia ágil, não, o cara tem que ter uma agilidade. Pô, mas espera aí, o que é ser essa agilidade? Hoje as empresas, elas requerem muito da gente, né? Eu sei disso. Você tem que saber Node.js. Pô, mas nem sei o que é isso. Você tem que saber web semântica. Pô, mas eu nem sei o que é isso. Você tem que trabalhar com RDF. Não sei o que é isso. Então, a gente tem percebido que as empresas, elas começaram a cobrar demais. E aí, as empresas que começaram a adotar esses processos mais ágeis, elas começaram a inverter o processo. Elas começaram a trazer pessoas para as empresas para começar a implantar esses tipos de tecnologias, ou seja, a primeira etapa da metodologia ágil, para que ela aprenda esse contexto e para que ela seja ágil na tarefa que ela faz.
tá? Eu tenho amigos aí que trabalham em diversas empresas e que fazem isso, tá? O próprio Mercado Livre lançou um programa para recrutar alunos, tá? Que estão em processo ou técnico, ou tecnológico, ou universitário, ou bacharelado, para que elas consigam se adaptar a essas tecnologias que as empresas oferecem, para que elas possam ser contratadas e tenham essa habilidade, tá? Diferente da clássica. A Larissa é banco de dados, né? Então, não é assim, né? Isso aí vem com todo mundo. O cliente na clássica normalmente ele é pouco envolvido, na ágil ele tem que ser extremamente comprometido. Os requisitos na clássica você tem que conhecer todos e de preferência que eles não mudem. Os requisitos da ágil é para cada tarefa que você vai determinar. Então eles são emergentes, são mutáveis, baseados naquele momento daquilo que você está fazendo. Opa, apertei alguma coisa, desculpa. E tudo bem? Aconteceu alguma coisa aí? Não, tá normal, pode ir. Tranquilo? Pessoal, se estiver passando o tempo, pelo amor de Deus, tá? Me dá um break. Não, fica tranquila. Tem o retrabalho, tá? A clássica é caro, porque retrabalho de clássica é quando você já está no final, você já tem que mexer lá no final e você não sabe aonde que está o problema. Na ágil, por você trabalhar em blocos, é mais fácil de detectar, não é aquela coisa perfeita, mas é mais fácil de detectar. O planejamento, tá? Na clássica, ela já direciona alguns resultados, que é uma coisa que eu gosto muito. Na ágil, ela já trabalha com resultados que direcionam, ou seja, o resultado daquele bloquinho já é a próxima etapa para o próximo bloco, né? Que é aquela figura das cartas que eu mostrei para vocês. Então, eu faço uma tarefa, baseada naquela tarefa, eu já consigo fazer 2. Dessas 2, eu já consigo fazer 3. E assim vai. Tá? Apesar da clássica direcionar resultados, que eu gosto muito, os resultados sendo direcionados também é um formato bacana de se trabalhar, tá? A clássica sempre trabalha com grandes projetos, não tem nem... Isso já é comprovado, tá? E a metodologia ágil, ela é exploratória e inovadora. Por isso que a gente trabalha muito com o contexto de empreendedorismo junto com metodologias ágeis. Ai, tô cansada desse negócio de empreendedorismo. Olha, gente, teve uma época, vou ser muito sincera, que empreendedorismo torrou tanto, né? Todo mundo só falava de empreendedorismo, que se você for parar para analisar, a questão do empreendedorismo não é você ser um cara inventor genioso, genial, desculpa. É você permitir qualidades de coisas que você tem para um uso melhor e benéfico. Isso é empreender, tá? Então, assim, lógico que se você inventar uma coisa que é maravilhosa, eu fico super feliz também, né? Você é um empreendedor, você fez a coisa funcionar. Mas por que não melhorar também aquilo que já existe e fazer com que você explore coisas inovadoras? E aí é onde o pessoal acaba não entendendo muito que as empresas precisam dessas metodologias para serem aplicadas, tá? O objetivo principal da metodologia ágil é simplificar os processos de desenvolvimento, tá? Eu não gosto muito de apontar, né, como o autor fala aqui, que o objetivo da clássica acaba sendo controlar e buscar para alcançar o planejado, tá? Porque isso depende também muito de empresas, tá? Óbvio que você sempre, o objetivo da clássica é você alcançar algum resultado, mas eu virei fã da metodologia ágil porque, na verdade, quanto mais você puder simplificar a vida das pessoas hoje e fazer com que elas se apaixonem por aquilo que elas estão fazendo, é o processo motivador para que a gente consiga acho que mudar um pouco a forma como as pessoas estão analisando a vida hoje, né? É um pouco filosófico, mas é verdade, né? As pessoas, elas não gostam de coisas difíceis, né? Se eu chegar para vocês e falar assim para vocês, para minha palestra de amanhã vocês têm que ler um livro do Sutherland e tem que saber tudo. Ninguém
ninguém vai querer saber, né? Não é isso. Eu não tô tirando o prazer de ler livro porque eu amo. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que gosta, consegue absorver aquilo que está no livro de forma mais adequada, com uma pessoa que tem uma comunicatividade maior, ou um processo de expressar maior, e isso na empresa, para a criação de um projeto, ou para um desenvolvimento de um produto qualquer, isso é extremamente inovador e simplificador. No entanto, que vocês estão vendo aí a era que a gente está vivendo digital, né? Os bancos indo para o beleléu, né? E empresas como o próprio Mercado Livre, Nubank, Inter e todos esses bancos digitais fazendo a revolução. E daqui a pouco a gente vai entrar num mundo chamado, numa plataforma chamada blockchain, né? Que isso daí está meio ainda obscuro, mas que muita gente já trabalha com os famosos bitcoins, que são moedas aí baseadas em dados. E por isso que todo mundo acaba tendo que aprender ciência de dados. Então, assim, são coisas muito interligadas, né? A metodologia ágil vai muito além do que é o processo dela, né? Ela vai muito além daquilo que se constrói. Por isso que eu gosto de mostrar para vocês. Eu trouxe para vocês aqui, tá? Só para quebrar alguns mitos, rapidinho, tá? O Scrum não é só para TI, tá? Ele não é uma bagunça, tá? Ele é uma bagunça organizada, prometo para vocês, tá? Você está fazendo metodologia ágil, então significa que você tem que saber tudo. Não, é mentira isso, tá? Acabei de falar para vocês que a gente acaba criando equipes que tenham as suas questões específicas. É aplicável no projeto todo? Não necessariamente, tá? Ela pode ser aplicada, mas não necessariamente. Eu estou trabalhando então com metodologia ágil, a Larissa falou que não precisa de documentação. Não é isso, precisa de documentação sim, tá? Tudo muda toda hora, tudo vai mudar toda hora. Não, tá? É mais rápido? Não, tá? Ele é ágil, é diferente de rapidez, tá? Tudo bem? Larissa, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Numa empresa onde eu já tenho uma equipe, né? Uhum. Qual que é mais fácil implementar? Numa equipe que eu já tenho há pouco tempo, tá? Ou numa equipe que já tenha mais tempo dentro daquela empresa trabalhando no sistema antigo? Normalmente a equipe mais antiga ela vai ser um pouquinho mais resistente, né? Por exemplo, se você quando você está trabalhando com uma equipe nova, é sangue novo. Então, assim, qualquer informação que você trouxer para eles, eles vão aderir, tá? Isso é o discurso de muitas das empresas que acabam recrutando esses alunos ou essas pessoas para trabalhar com esse tipo de metodologia. Eu sei, porque muitos dos meus alunos trabalham em muitas empresas aqui da região, tá? Marília, Garça, todo esse processo aqui, tá? Que a gente tem bastante empresa de desenvolvimento de software. E eu vou falar para vocês, assim, de boca aberta que eu fiquei. Tem empresa que não aplica metodologia por causa dos funcionários. Porque eles têm uma restrição do novo. Sabe aquela coisa assim de, eu vou me perder e eu não vou saber, devido exatamente a esses mitos que eu acabei de falar. A questão da idade faz diferença ou não? Não. Eu aprendi Scrum, eu aprendi metodologia ágil muito tempo depois de, sei lá, deixa eu pensar aqui com vocês. Eu comecei a aplicar Scrum em 2012. Né? 2012 eu já tinha feito faculdade, já tinha trabalhado com RP, já tinha trabalhado com abordagem clássica, e aí em 2012 veio esse processo, aprendi a contextualização e comecei a aplicar. E o que eu acho da idade é o quanto a pessoa
tem como que eu posso dizer, né? Uma mente aberta para querer aprender as coisas, entendeu, Anderson? Seria uma vontade de aprender o novo, né? Isso, é uma vontade de aprender o novo. Porque tem gente Não nova que importa não tem vontade nenhuma. de nada. Eu tenho alunos meus, assim, que quando eu vou passar a metodologia Scrum para eles não querem, eles não gostam, eles falam para mim que é uma bagunça, que a aula eles não estão entendendo nada. Eu falo assim, gente, como não está entendendo nada? Né? Mas isso vai muito eu acho que vai muito da cultura, entendeu? E eu não sei, tá? A pandemia, esses 2 anos que nós estamos vivendo aí remotamente, ela tá meio que obrigando a gente se transformar nesse processo, né? Desde o momento híbrido, né, de você ter que trabalhar remotamente, de você ter que open your mind, né, abra a cabeça para você aprender as coisas, porque se você não tiver a tecnologia, se você não tiver, você vai ficar fora do mercado, né? Eu bato muito na tecla para os meus alunos e vou batendo na tecla para todos vocês. Hoje, não precisa mais, você não precisa estar mais no lugar para trabalhar e para você ser muito bem remunerado. Os caras estão contratando remotamente, violentamente. Você precisa ter um escritório em casa. Você Tá? tem que criar só o hábito, né? De trabalhar em casa. Exatamente. Mas, poxa, eu também gosto dessa ação de estar. Poxa, se Deus quiser, nós vamos ser vacinados, nós vamos... vamos ter esse contexto de conversar, de se abraçar e de viver uma vida gostosa novamente, de ter esse contato que é muito necessário, porque olha, eu falando aqui para a câmera e não vendo vocês, e olhando para o slide, é péssimo. Para mim é péssimo, que sou uma pessoa que fala pra caramba, comunicativa, e fala mais que a boca, né? Como os meus alunos, eu gosto desse calor humano, mas poxa, eles podem oferecer os dois contextos. Eu tenho visto proposta de trabalho, se você seguir a carreira, né, ter aí a questão de uma faculdade, né, gente, né, de terminar o curso técnico nas ETECs, sei lá, ir lá, fazer um curso que você gosta na FATEC, né, não para de estudar. Não pare de estudar. Eles querem pessoas assim. Eu vou parar. Tá, beleza. Você pode fazer isso, mas eles vão procurar sempre gente que quer aprender. Mas tem gente que está contratada no mercado de trabalho e não tem nenhuma titulação assim, nem técnico nem tecnológica. Pior para ele, porque ele está perdendo ponto. Porque quem tem esse tipo de titulação tem o processo remoto financeiro agregado a isso, tá? O que chove de proposta. Tá? Por isso que eu falo para vocês, abram contas no LinkedIn. LinkedIn não é rede social, tá, gente? Não é rede social de ficar colocando bobeira, não. Pelo amor de Deus. Besteira. Não é para compartilhar besteira, é para vocês se inserirem ao mercado de trabalho. O que tem de proposta de trabalho os caras não acham, vocês não têm ideia. É todos os dias. Todos os dias. Olha, preciso de gente de gente que faça isso, preciso de gente que é isso. Aqui em Marília mesmo, quinta-feira, tem um outro amigo meu, o Gustavo Spila, ele se formou comigo na faculdade e ele é dono da Spiltag, que é uma empresa de embalagens relacionados com ecossistema, alguma coisa assim. E ele vai dar uma live quinta-feira pelo Instagram. E é bem legal também. Ele vai explicar o processo e ele está precisando de gente para trabalhar remoto. Simples assim. Pô, mas eu moro em Tupã, Larissa. O cara é de Marília. Não importa, as vagas são abertas. Depois que passar a pandemia, vai começar o hibridismo, né? Vai começar a gerenciar todo o processo e toda a contextualização do que está fazendo. Só para vocês terem ideia, tá? E finalizar aí, porque eu já falei demais, tá? Isso aqui é a representação, tá? Do Scrum, tá? Então, o Scrum, ele é formado por essa imagem. Vocês vão achar em diversas metodologias, de formas diferentes, cores diferentes. Mas o foco principal, tá? Isso aqui veio do Agile Software, tá? Que é do Schwaber.
e do Beidel, que é um livro muito bom. Vocês percebam que tudo é do Schwaber e do Sutherland, né? Os caras dominaram o troço, né? Mas tudo bem. O que é isso? Eu tenho os meus bloquinhos, que eu comentei com vocês, tá? Que são as minhas sprint backlogs. Para cada bloquinho desse aqui, ó, eu tenho um planejamento, tá? E aí eles vão virar o quê? Tasks. Tasks, Larissa, tarefas. Tarefas que vão ser gerenciadas por uma equipe. Olha lá, ó. Essas tarefas, elas vão ter as informações para cada um fazer, tá? Aqui vão ter outros bloquinhos, mas cada um vai ser determinado numa hora. Visualize que esses bloquinhos aqui, quem que cuida é o dono dos bloquinhos, né? O cara que é responsável por isso, que é o chamado de Product Owner, tá? E aí vai ter essas tarefas e aí vai ficar nesse ciclo. Ah, você tem 30 dias para fazer essas tarefas. Ah, ok. Nesses 30 dias tem reunião semanal. Ah, Daily Scrum Meeting a cada 24 horas. Não necessariamente. Se a sua equipe consegue fazer uma reunião por semana e lida com os problemas que estão sendo gerenciados dessas tasks, uma reunião por semana é mais do que suficiente. Tá? Então, visualize que é isso. Ó, eu estou fazendo, mas eu estou tendo um respaldo. O meu Scrum, o Scrum Master está aqui fazendo as reuniões. E aí, no final desses 30 dias, vem o quê? O demonstrativo da primeira funcionalidade desse meu bloquinho, ou seja, dessa minha sprint. Visualizem que, por uma jogada bem legal do desenho, ele é um bloquinho também. Por quê? Porque ele é o próximo bloquinho que vai vir aqui, que vai retroalimentar para próximas tarefas a serem desempenhadas, tá? Então, é muito legal trabalhar com metodologia ágil. Eu deixei um exemplo, tá? Quero muito depois que vocês vão passar esse material completo para vocês. Aqui tem explicando cada etapa. Essa coisa de professora é duro, né? Eu sou muito, nossa, sou muito chata. Eu demoro muito para falar, porque eu gosto de passar as regras, as informações. E eu peguei, né, lá, eu trouxe de outro cara, tá bem legal. E aí eu fiz um estudo de caso pela ótica do Scrum aqui, do fabiocruz.com, muito legal, ele mostrando desde a iniciação do planejamento, né, como que as sprints acontecem, né, e aí tem tudo, pessoal, tem desde cronograma, diminuição de risco, o que acontece para cada sprint, né, no mês, a segunda já é o produto final, quanto tempo demorou, quais são as reuniões diárias e quem que está relacionado a essas reuniões, né? Por que eu preciso de gráficos que me mostram quais são as tarefas a serem feitas, o que está sendo feito ou não, e por que eu preciso usar o gráfico de Bordeaux, né? Que fala porque é como o funcionário em si, né? Ou a pessoa que está envolvida gerencia em cima disso, o monitoramento, a importância da revisão do produto, né? Eu gosto muito de mostrar isso para vocês, né? Você está esperando uma Ferrari, mas vem um Fusquinha, não que a gente esteja falando que uma coisa é ruim e a outra é boa, mas a gente está falando no processo de qualidade do que aquilo pode te oferecer. Né? Eles podem ter a mesma cor, mas eles não vão ter a mesma potência, eles não vão ter o mesmo motor, eles não vão ter o mesmo design, né? E eu gosto muito de trazer isso daqui. E todo o exemplo, né, da maturidade, do encerramento, né? E eu sempre faço, assim, algumas reflexões, falo muito do Manifesto Ágil que no site do .org eu coloquei para vocês, pontos positivos e negativos, tá? Todas as referências que eu usei, e a única, para fechar como consideração final e sobre sua pergunta, Anderson, o Scrum ele só é uma boa solução e ele só é eficiente quando as pessoas querem estar envolvidas nessa nova metodologia. Quando você tem o processo de aceitar facilmente essa nova abordagem.
tá? De você querer participar e de você descobrir que ele pode te trazer benefícios, né? Agora, você aplicar a metodologia ágil num ponto que vai te trazer problema e dor de cabeça, eu acho que é muito complicado. Mas eu acho que é isso, né? Não consegui falar tudo que eu queria, mas eu acho que... Aprendemos bastante. Boa. Cadê a Cris? Cris, aí. Você é responsável, Cris. Eu só estou fazendo as perguntas. Sua amiga falou demais, né, Cris? Acha? Anderson, abrir as perguntas. Isso. Vamos ver se os alunos vão perguntar hoje, que eles estão devagar quase parando, né? Então, vocês estão com sono, né? Estão com preguiça, a Pro já falou muito, já explicou. Alguém trabalha com metodologia ágil ou já teve a experiência, ou já trabalha em alguma empresa, pessoal, que mexe com isso? Eu não tenho. Pessoal, podem responder aí. Eu estou ouvindo falar agora. Né? Muito novo, né? Mas eu creio, assim, que... eu passo. O LinkedIn eu passo, sim, pode deixar. Tá na apresentação, aí o Anderson e a Cris passa para vocês, é tranquilo. Quanto menor a cidade, a implantação da metodologia fica mais difícil, porque normalmente as empresas são familiares. E empresa familiar é muito difícil você aplicar isso. Mas a gente tem visto a quebra desse paradigma, né, do processo do familiar, que eu não tenho nada contra. Essa quebra desse paradigma permite com que entre essa questão de você aplicar esses novos acessos ou essas novas informações para os usuários, entendeu? Cidades grandes todas trabalham com metodologia ágil, não tem nem como. Por isso que eu quero convidar vocês para assistir a palestra na segunda-feira do Rodrigo, que é do Mercado Livre. Sim. Porque ele saiu daqui, do interior, e ele trabalha hoje na verdade, ele é o gerente geral, né? Ele é o projetista relacionado lá. E aí ele vai trazer para vocês uma outra realidade que nós aqui do interior estamos começando a entender. E eu vou falar mais. A pandemia permitiu com que a gente abrisse a cabeça muito mais em relação a isso do que simplesmente o processo pandêmico, assim. O processo de visualizar que a gente precisa aprender mais e que a gente precisa estar mais próximo desse conceito vai modificar muito mais ainda a vida da gente. Eu acho que vai vir para ficar, viu? O hibridismo. A gente querendo ou não, a gente vai ficar muito híbrido e as pessoas vão ter que aguentar a goela abaixo, né? Não tem como. O contato é bom, mas em alguns outros processos remotos é bastante importante, viu? Mas eu sei que empresas, por exemplo, de Prudente aplicam, né? Eu já conversei com a Elaine, que é nossa amiga também, e ela falou para mim que tem bastante empresa em Prudente que aplica isso, né? Garça tem uma empresa que a gente tem, a FATEC de Garça tem uma parceria muito bacana, que é a Full Time, eles aplicam metodologias ágeis, eles aceitam isso, entendeu? Então, assim, é uma questão, eu acho que um pouco dessa conversa, né? Até um projeto que eu até falo, tem que ter dentro de empresa o setor de pesquisa que envolve um profissional, tá? Que é da área de ensino, para passar essas informações para esses funcionários. Tem que ter. Se não tiver hoje em dia, a gente fica para trás. Acho que é isso, pessoal. Tá? Meu LinkedIn é meu nome, vocês vão conseguir me achar, tá? É Larissa Pavarini. Ó, vou colocar aqui no chat. Tá, Larissa Pavarini. Pessoal, quem que levantou a mãozinha? Fiquei até triste essa semana porque perdi meus dados, mas eu recuperei. Quem me chamou? Fala, João. João.
Opa, boa noite. Oi, boa noite. O conteúdo de treinamento do Scrum.org é totalmente em inglês? É. Aí, João, tá vendo que eu falo que tem que estudar inglês? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho um livro muito legal, vou passar depois para o Anderson e para a Cris, que eles fizeram eu não sei se foi a Mind Master ou acho que foi a Mind Master. Eles fizeram um livro, eu tenho esse e-book, eu posso depois passar para vocês, com o conteúdo totalmente focado para a Jornada das Estrelas, então é muito legal. Quem gosta, né, dessa parte, então eles explicam tudo em português, tá? Outra coisa, João, você vai achar muitos livros do Sutherland traduzidos para o português, tá? Então isso já vai te permitir, talvez, uma busca melhor, e que nem lá no .org que eu fui com vocês, você viu a quantidade de línguas que eles, não só o guia, mas às vezes eles podem oferecer o treinamento no país que você tá. Mas posso te dar uma dica? Faz em inglês. Não perde tempo, não. Aprende Vamos falar outra língua, inglês. né? Pode ler em português, mas tira o seu certificado em inglês. Não faz em português, não. Ai, você é contra o Brasil? Não, eu amo meu país, mas tira o certificado em inglês, te garanto que você vai ganhar mais. Não tem como, né? Os melhores conteúdos estão em outras línguas. E falo mais, tá? Inglês, né, Cris? Espanhol. Verdade. Sofremos que nem umas loucas nesses últimos 4 anos aí, tá? Tinha até um alemão no meio, né, Larissa? O alemão foi o pior para achar em inglês. Para mim, nada contra, tá? Mas para mim, os meus queridinhos são os chineses. Mas assim, entender chinês, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu preciso fazer mandarim, porque eu vou falar para vocês. O mandarim traduzido para o inglês é muito diferente. E os melhores artigos hoje dos chineses. Tá? O pessoal vai conquistar o mundo aí. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero ter passado aí o máximo sobre metodologia ágil. Não dá tempo de falar tudo, mas estou aberta. Vocês podem entrar em contato comigo. A Fatec de Garça está de portas abertas para vocês, viu? Para vocês poderem participar. Para vocês. Ai, Eveline, que saudade! Aí a outra amiga minha Habilita o fez microfone, faculdade comigo, olha lá, ela fez faculdade comigo. Feliz de te ver, olha que Habilita o saudade. microfone, Eveline. Fizemos faculdade Eu tô falando juntas. sem microfone. Tudo bom, Mari? Tudo bem, olha lá, fizemos Tá faculdade bom. juntas, né? Que bom você tá aqui perto da gente, ó. Com Virtualmente, certeza. ó. Se fosse de outra forma, ia ser mais Não difícil, né? seria, ia ser mais difícil, mas assim, nossa, eu fico muito feliz. Ó, a Cris, de contato, né? A Eveline na faculdade, fizemos juntas aí, ó, 4 anos de faculdade, né, Vê? Foi. Eu e a Cris já fomos mais, né, Cris? 6 anos aí. 6. Mas fico feliz de conhecer o Anderson e todos os alunos que quiserem entrar em contato, tá? Semana que vem a gente vai ter a nossa semana aí, vou mandar o convite para vocês, tá? Os nossos vão ser tudo pelo YouTube, aí é mais legal, porque vocês gerenciam aí na unidade, e é bacana porque é aberto, todo mundo consegue ver. Eveline vai ser o Perenha, viu? É ele que está lá no Mercado Livre. O Perenha estudou Olha, comigo. eu tava com vontade de perguntar se era É o Perenha, Perenha. esse Rodrigo aí. Então, eu sei que ele trabalha lá, né? Ele continua lá mesmo, né? Que bom. Muito legal. Então, assim, depois vai ser muito bacana. Passa pra gente como a gente chega até a live dele. Vai ser por onde que ele vai fazer? Vai ser pelo YouTube. Aberto no YouTube, vai ser super legal. Passo tudo para a Cris, para o Anderson, eu passo para você. Tá, gente? E alunos, fiquem à vontade, tá? E fiquei muito feliz de participar com vocês e só agradecer aí para eu poder passar um pouquinho do conteúdo que eu sei. Um pouquinho, que aí tem muita coisa aí pela frente que ainda tem. Muito obrigada, Larissa, pela participação, por esse conhecimento enorme que você passou para a gente, né?
porque cada vez vai agregando algo mais, né? A partir de uma pergunta, alguma coisa, sempre vai aumentando aí a curiosidade de saber a respeito, né, Larissa? E muito obrigada pela sua participação. E quanto ao que você falou de próxima palestra, com certeza, Anderson, Sim, nós chamamos, né? A gente vai chamar a próxima. Não, podem contar Tá? comigo. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço por tudo, viu? E aí estou à disposição. Vou mandar o arquivo, tá? Para a Cris. A Cris disponibiliza para os professores, para disponibilizar para todos os alunos, tá? E estou aberta, tá bom? E a FATEC de Garça tá aí com os braços abertos para vocês também, tá bom? Obrigada, boa Obrigada, noite. tá? Boa noite. Até mais, Tchau, pessoal. obrigadão, Larissa. Tchau, obrigada. Boa noite, Lara. Imagina, eu que agradeço.